Bom, pessoal, a gente na aula passada falou sobre as metodologias ativas e a primeira metodologia que a gente vai ver é a aprendizagem baseada em problemas, ou ABP. E vamos começar a saber um pouquinho da história da ABP, né? Quando foi que ela surgiu? Mais ou menos na década de 1960, no Canadá, numa universidade. E ela foi inicialmente realizada nos cursos de medicina, porque se percebia que a formação dos médicos não estava sendo muito completa, porque eles estavam falhando, né, tendo deficiências na parte procedimental, na resolução de problemas próprios da área médica e que eles não conseguiam relacionar os conceitos. E aí, basicamente, ela compreendia, né, um processo de ensino-aprendizagem baseado na discussão e solução de problemas práticos profissionais, ou seja, se trazia o contexto dos problemas médicos para dentro das disciplinas e a partir da discussão da solução desses problemas é que se aportava os conceitos dos conteúdos, né? E aí foi uma proposta de ensino, de fato, a partir de solução de problemas, e que requeria a aplicação e o uso do método científico. E aí, dentro do que é o problema, né, do que é essa metodologia, com relação aos problemas, podem ser problemas reais ou não, mas tem que ser problemas cotidianos que tenham a ver com a formação na época, né, que a metodologia surgiu, era relacionada a problemas médicos. Mas isso muito rapidamente foi disseminado em outros cursos das universidades. Então tem que ter, obviamente, tem que ser problemas com a área, relacionados com a área, né? Que proporcionem o desenvolvimento das habilidades requeridas da profissão, das competências, do pensamento crítico, para além da aprendizagem dos conceitos. E aí, o que a gente tem mais sobre essa ABP? Como ela é uma metodologia ativa, então o processo ele é centrado no estudante, não é isso? Então, ele que vai buscar os conceitos necessários para a resolução dos problemas que foram propostos, que foram estabelecidos. Então, o problema é estabelecido de acordo com o objetivo de aprendizagem, mas é o estudante que vai em busca da solução desse problema, e aí nessa busca de solução ele vai aprender os conceitos. Então, foi uma técnica, uma metodologia, né, que se mostrou muito eficaz e que foi aplicado em diferentes áreas de conhecimento e que o problema utilizado ele não necessariamente precisa ser restrito àquela área de conhecimento, ele pode englobar outras áreas. E tudo isso proporciona, né, o desenvolvimento das competências, das habilidades e das atitudes. Uma outra característica é que nessa metodologia o trabalho ele é cooperativo e colaborativo. Então, tem-se que no problema se tem uma oportunidade para a aprendizagem, né? Então, é a partir daí que os conceitos vão ser formados, das indagações. Essa ABP também é chamada de aprendizagem por descobrimento e construção. Por quê? Porque se descobre a solução do problema e à medida que vai se dando esse descobrimento, se vai construindo, né, os conceitos, os conhecimentos que são necessários, que estão ali dentro do objetivo proposto. E aí a gente pode dizer que é uma metodologia que promove, né, existem várias definições para a ABP, mas eu dei uma sintetizada de acordo com o que eu li, e a gente pode dizer o seguinte, que é uma metodologia de ensino que promove a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e competências a partir da resolução de um problema através do uso do método científico. Então, essa é uma definição a partir do que eu li. Então, mas existem vários autores que dão diferentes definições. E a ABP, ela tem 3 princípios básicos, que são, o primeiro,
é necessário que se tenha uma compreensão sobre uma situação da realidade e que ela se dá pelas interações do meio ambiente. Como assim? Esse problema que é proposto, ele não é um problema isolado. Ele está interagindo com o meio ambiente, ele está interagindo com outros temas. E aí, a partir dessa interação, se tem uma compreensão maior sobre o total da realidade do problema. Então, você não tem, você pode até ter um problema pontual, mas que ele vai envolver vários conceitos. O segundo princípio é que o conflito cognitivo, ao enfrentar uma nova situação, ele é um estimulador da aprendizagem, ou seja, quando o aluno se depara com a questão ou com o problema a ser resolvido, que ele não tem essa resposta de imediato, que ele tem que buscar e que ele tem que ponderar informações, que ele tem que refletir, então ele começa a criar conflitos cognitivos entre aquilo que ele já sabe e todas essas novas informações que ele está buscando. E isso é um estimulante para o processo de aprendizagem. O terceiro princípio é que o conhecimento ele é desenvolvido através do reconhecimento e aceitação dos processos sociais e da análise de um fenômeno por diferentes perspectivas. Ou seja, a gente está dizendo, aliás, eu falei agora há pouco, que a ABP ela é uma metodologia que é para ela ser cooperativa e colaborativa. Então, esse terceiro princípio ele tem muito disso, porque essas interações entre os grupos, os alunos aprendem a ouvir, aprendem a analisar os argumentos, as hipóteses, os diferentes pontos de vista, e essa análise tem que ser uma análise crítica. Então, a partir daí, passa-se a aceitar os processos sociais que estão dentro do grupo, e a compreensão desse fenômeno ou do problema por diferentes perspectivas, porque cada aluno, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com suas experiências, ele vai ter uma visão do problema. E aí eles vão discutir conjuntamente essas visões. Bom, e quais são as características dessa metodologia? Então, se objetiva que ela proporcione um desenvolvimento do pensamento crítico. Então, não é aquela coisa pronta e acabada que o professor já chega e já traz tudo mastigadinho. Não. Pela existência do problema, se requer que o aluno tenha criticidade para analisar o problema, mas, sobretudo, analisar quais são as possíveis soluções do problema. E aí se tem a exigência, o desenvolvimento do pensamento crítico. Essa metodologia também, ela fomenta no aluno uma atitude positiva em relação à aprendizagem. Ou seja, o aluno ele é autônomo, ele vai ter autonomia para estabelecer o seu cronograma, identificar quais são os conceitos requeridos na resolução do problema, estabelecer um plano de estudo para se chegar à solução desse problema. Então, ele tem autonomia, Ele começa a ser autônomo em relação ao seu próprio processo de aprendizagem. Uma outra característica, e é super importante isso, é que os problemas eles devem ser elaborados a partir de objetivos de conhecimento, não podem ser problemas aleatórios. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com estequiometria das reações, então é necessário estabelecer um objetivo de conhecimento, ou seja, o que eu desejo com esse problema que o aluno deva aprender ao final. Então, o que esse problema que vai gerar toda uma pesquisa, que vai gerar toda uma investigação pelo aluno, ao final, o que ele precisa aprender? Quais são os objetivos do conhecimento? Então, os problemas têm que ser elaborados a partir daí. Tem que ter um objetivo muito claro. Então, se você deseja que o aluno aprenda sobre grupos funcionais, então esse é o seu objetivo e o problema deve ser elaborado a partir daí. Uma outra característica da ABP é porque ela estimula o trabalho colaborativo. Então, para
o desenvolvimento dessa metodologia, não se trabalha de forma individual. Os alunos, eles trabalham em grupos. Então, eles têm que aprender a trabalhar de maneira ativa e colaborativa. Então, é muito importante esse trabalho colaborativo. Além disso, também podem abordar conhecimentos de diferentes disciplinas. Então, se a gente quer trabalhar com estequiometria, a gente pode falar do processo de fermentação num bolo ou em algum outro produto, no pão. E aí a gente aborda conceitos de biologia, conceitos de matemática, conceitos de química. Então, ele tem que ser multidisciplinar. E há um estímulo para a autoaprendizagem. Então, o aluno se vê ditando aí as suas regras, estabelecendo aí sua rotina, e isso é para ser um estimulante do quanto ele tem domínio sobre esses processos. Bom, e quais são os objetivos, né, da ABP? Então, o primeiro deles, e essencial às metodologias ativas, é a promoção do aluno da responsabilidade que ele tem sobre sua própria aprendizagem, né? E aí a gente tem, mais uma vez, a história da autonomia do aluno ativo. Além disso, o desenvolvimento de habilidades, tanto de pensamento crítico como a aquisição de conhecimentos, são inerentes ao uso da ABP. Não dá para pensar essa metodologia sem pensar no desenvolvimento dessas habilidades. Além também da habilidade do trabalho colaborativo. São habilidades que são intrínsecas a essa metodologia. E aí, claro, deve envolver o aluno em um problema e, a partir daí, desenvolver o raciocínio eficaz e criativo para a resolução desse problema. Então, esses são os pontos principais quando a gente almeja trabalhar com a ABP. E que competências são essas que são requeridas, que se almeja com essa metodologia? O primeiro deles, obviamente, é a resolução de problemas. E aí a gente tem, em todo o processo, envolvida a tomada de decisões, o trabalho em equipe, competências de comunicação e de interação e de argumentação e pensamento crítico, né? Por quê? Porque os alunos, eles vão analisar as informações, verificar se as fontes são confiáveis, se essas informações, elas de fato são válidas, se elas atendem ao problema requerido, de fato. Então, para tudo isso é necessário pensamento crítico, argumentação. Além disso, o trabalho ele é feito conjuntamente. Então, todas as tomadas de decisões, elas são feitas de forma colaborativa, com interação entre todos. E isso é muito importante para o desenvolvimento de trabalhos em grupo, né? Bom, aqui a gente tem um esquema que traz aqui as etapas da ABP, né? E até então a gente tem visto que o problema ele é um elemento central, é o elemento fundamental dessa metodologia, porque é a partir dele que se dá todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse problema ele tem que ser muito bem esclarecido, muito bem estabelecido, muito bem elaborado, não pode ser um problema qualquer. E aí, quais são as etapas que estão, né, imbuídas aí na ABP? Primeiro, a gente necessita identificar as necessidades de aprendizagem. Né? Isso aí parte de quem está elaborando o problema. O que os alunos precisam aprender? O que eles devem ter em mente? O que é que eu preciso nesse momento que eles entendam a partir deste problema? Qual é o objetivo de aprendizagem? E a partir do problema exposto, o que os alunos eles vão fazer? Eles vão analisar esses problemas. E aí, a partir dessas análises, eles vão fundamentar, né, nos seus estudos e, a partir daí, elaborar as suas hipóteses para a resolução desse problema.
Nessa elaboração de hipóteses, eles discutem entre si e procuram identificar as falhas. Se não houver nenhuma falha, nenhum problema, então o problema ele vai ser resolvido. Mas se identifica-se falhas, o que é que faz? Se aplica novos conhecimentos, inicia-se todo o ciclo, né? Aplicar novos conhecimentos, analisar outra vez, testar as hipóteses, verificar se há falhas, e se não há falhas, aí você tem a resolução do problema. Então, veja que é um ciclo que ele pode, todas as etapas interagem, né? E o elemento central, ele tem que ser o problema, porque é a partir dele que se inicia as outras etapas. E aí a gente está vendo que, de tanto que a gente tem esse problema, o que é esse problema? Como é que deve ser? Um problema qualquer? Como é que a gente elabora? O que a gente deve ter em mente para elaborar esse problema? Então, vamos dar umas características aqui do problema. Primeira coisa, que ele deve determinar qual o conteúdo que vai ser trabalhado, ou seja, o problema que você vai elaborar, que você vai utilizar, ele tem que ter um contexto e ele tem que estar dentro daquele conteúdo da disciplina que você está trabalhando. Então, se eu quero falar de propriedades coligativas, então eu tenho que elaborar um problema que aborde diretamente as propriedades coligativas para sua resolução, tá? Então, ele tem que haver com o conteúdo, ele tem que determinar o conteúdo. E aí, esse problema nem pode ser fácil demais e nem pode ser difícil demais. Ou seja, o grau de complexidade desse problema ele tem que ser muito bem calculado. E por quê? Porque se o problema for fácil demais, ele não motiva o aluno a participar desse processo, a ser atuante nesse processo. E se ele for complexo demais, ele desmotiva, né? Então, de um jeito ou de outro, né? Se é fácil demais, desmotiva. Se é difícil demais, desmotiva também. Então, o grau de complexidade tem que ser de acordo com o nível que você está trabalhando com os alunos. É importante que você leve em consideração o conhecimento que esses alunos já possuem, os conhecimentos prévios, para saber, de fato, qual a complexidade desse problema, né? Outra característica é que ele não deve ter uma solução imediata. Não é o tipo de problema que você propõe e que rapidamente se encontre a solução, né? Para isso, se você fizer alguma coisa desse tipo, o aluno não vai se sentir estimulado a pesquisar, a investigar. E é exatamente isso que a gente quer, a partir do problema, que ele trace aí um plano de investigação, de pesquisa. Então, se essa solução for imediata, essa etapa de análise, de levantamento de hipóteses, ela não vai existir. Outra coisa também é que esse problema seria importante que ele tivesse mais de uma solução, que não sejam problemas fechados com uma única solução. Por quê? Isso dá margem para a criatividade dos alunos, dos grupos elaborarem diferentes soluções e que a gente ter base para discussões das diferentes soluções propostas. Ainda sobre esse problema, né? O que a gente pode dizer mais sobre eles? Que o problema ele deve ser atrativo, ele deve ser interessante e deve ser motivador. Mais uma vez a gente cai no que foi visto no slide anterior, né? Nem fácil demais, nem difícil demais, né? Tem que ter a complexidade adequada. Ele deve ter um tema que seja atrativo, né? Que seja de interesse do aluno. Então, para isso, muitas vezes a gente aborda problemas mais contextualizados, que partem muito da realidade desses estudantes. O problema também deve levar o aluno a pesquisar e tomar decisões baseadas em seus estudos, ou seja, é necessário com esse problema que o aluno primeiro entenda que não é uma solução pronta e acabada que ele vai propor, mas que a solução dele ela vai se basear
um levantamento de informações, que ele vai ter que identificar quais são as informações importantes que devem ser consideradas para solução desse problema. E aí o professor, ele atua como um orientador. Então, quando ele vai conversar com os grupos, ele, a partir das discussões, ele vai orientar se os temas que os alunos estão levantando para essa solução são adequados, se não são adequados, ele pode dar dicas, mas jamais fornecer a solução, né? E aí o problema, ele deve requerer o trabalho cooperativo, colaborativo e cooperativo entre o grupo. Então, cada aluno no grupo deve ter as suas tarefas, as suas funções, cada um deve saber exatamente o que deve fazer, qual a contribuição que deve dar para a resolução do problema. E aí essas funções, geralmente elas devem ser divididas entre eles mesmos, né? Geralmente se elege um líder e as tarefas são divididas. E o professor, ele deve estimular esse momento, né? Obviamente que os objetivos do curso devem ser incorporados no problema. Então, a disciplina da gente é uma disciplina de química e a gente quer trabalhar com funções inorgânicas ou com acidez. Os objetivos da aprendizagem sobre ácidos devem estar incorporados no problema. Então, quais são os principais conceitos sobre ácidos que esses alunos devem aprender? O que eles devem saber? Então, a gente incorporar isso no problema. E aí, sobre as perguntas, né? O problema, ele não necessariamente ele precisa ser uma única pergunta, né? Você tem todo um contexto, não é uma única pergunta, né? Você tem um contexto, você vai apresentar uma história baseada ou no fato real ou não, mas tem um contexto para problematizar a situação. E aí se lança as perguntas. E como é que devem ser essas perguntas? Jamais devem ser perguntas fechadas, né? Devem ser perguntas abertas, não terem uma única solução, sempre vinculadas com aquilo que o aluno já sabe, com o seu conhecimento prévio, e abordar temas que sejam de interesse, mas que despertem diferentes opiniões, né? É bem difícil, pode parecer ser bem difícil, mas à medida que a gente vai conversando com os alunos, a gente vai percebendo que temas que são mais atrativos para eles.